Olá! Sabe, o futuro é uma daquelas coisas que fascinam a gente e às vezes até preocupa um pouco, né? Nesta nossa análise, a gente vai mergulhar num estudo sobre planejamento e propósito, para entender como os sonhos de amanhã se conectam com as decisões que tomamos hoje. Vamos começar. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? É um exercício de imaginação que todo mundo faz de vez em quando. Talvez a imagem seja super nítida, talvez um pouco embaçada, mas essa reflexão é o ponto de partida para a nossa jornada de hoje. E quando se pensa nesse futuro, o que costuma vir à mente? O material que a gente analisou aponta para aspirações que são quase universais. A gente busca realização profissional, autonomia, ser valorizado, encontrar a felicidade e, para muitos, ter uma vida espiritual sólida. Sonhar é parte essencial da nossa experiência. Mas é aqui que o estudo apresenta um ponto crucial. Sonhar é o primeiro passo, claro, mas sonhar sem um mapa, sem direção, isso pode ser perigoso. Existe uma diferença enorme entre apenas ter um destino em mente e realmente conhecer o caminho para chegar lá. O mais interessante aqui é esse contraste. De um lado, temos os sonhos como parte de um plano maior e impulsionando um futuro com propósito. Do outro, a mesma força dos sonhos, só que sem um guia, se torna um risco. Um caminho que parece certo, mas que, segundo a análise, pode levar a um beco sem saída. E para enfatizar o peso dessa escolha, o material usa esta citação de Provérbios. É uma afirmação bem forte, que destaca a importância de não confiar apenas na aparência de um caminho, mas de entender profundamente para onde ele realmente leva. Então, se o perigo é falta de direção, qual é a solução proposta? A próxima parte do nosso estudo se concentra exatamente nisso: como encontrar uma bússola confiável para a jornada da vida. O conceito central apresentado é Deus no centro. A ideia não é perder o controle dos planos, mas sim ter um ponto de referência fundamental. O estudo sugere fazer da fé o ponto de partida para as decisões e não apenas um recurso de emergência para quando alguma coisa dá errado, sabe? E como isso funciona na prática? O estudo detalha 3 passos. Primeiro, conversar, através de uma oração genuína. Segundo, ouvir, que significa estudar e aplicar os ensinamentos bíblicos. E terceiro, escolher, que é o ato de tomar decisões que refletem essa fé, mesmo que sejam as mais difíceis. E este versículo de Jeremias ilustra bem a intenção por trás dessa orientação. A mensagem é de esperança e prosperidade, sugerindo que o plano maior visa ao bem e não ao prejuízo, prometendo um futuro com propósito. Para tornar esses conceitos mais concretos, o estudo nos leva a 2 histórias do passado. Vamos ver como esses princípios foram aplicados na prática, através de exemplos bíblicos bem conhecidos. O primeiro exemplo é José. A história dele é um verdadeiro estudo sobre o que é ter fidelidade a longo prazo, mesmo diante de circunstâncias inacreditavelmente adversas. O percurso de José é impressionante. Começa com um sonho grandioso na juventude, mas o que se segue é uma sequência de desastres: traição, escravidão e prisão. O ponto crucial é que, apesar de tudo, ele se manteve fiel. E no final, a realidade superou o sonho inicial quando ele chegou ao palácio. A lição fundamental que a análise tira da história de José é esta: as dificuldades e a dor do processo não cancelam a promessa do destino final. É uma mensagem muito poderosa sobre perseverança e confiança. Agora vamos para Daniel, que nos oferece uma perspectiva diferente. A história dele é sobre o impacto das decisões cruciais tomadas na juventude. A ideia aqui é que a figura influente que Daniel se tornou não surgiu do nada na vida adulta. Foi o resultado direto das escolhas de integridade que ele fez como um jovem, sob uma pressão imensa para se conformar e abandonar seus princípios. O futuro dele foi construído no presente da sua adolescência. E isso nos traz de volta para o agora. Depois de olhar para o futuro e para o passado, o foco do estudo se volta para o presente. Como essas grandes narrativas se aplicam no nosso dia a dia? Para ilustrar isso, o estudo usa a metáfora da mochila do futuro. Pense em tudo que se carrega para os próximos 10 anos. Sonhos, metas, planos. O que estaria dentro dessa mochila? A análise mostra 2 cenários. Uma mochila pode estar cheia de coisas boas, conquistas, planos, mas sem um elemento central que dê equilíbrio, ela se torna um fardo. A outra mochila pode ter exatamente as mesmas coisas, mas a presença de uma fé central, segundo o estudo, não adiciona peso, pelo contrário, distribui o peso e dá equilíbrio à jornada. E isso nos leva a um dos ensinamentos centrais do material.
Small decisions build great destinies. Ou seja, pequenas decisões constroem grandes destinos. O futuro não é definido por um grande evento, mas pela soma de inúmeras escolhas diárias. E o que são essas pequenas escolhas? O estudo lista exemplos bem práticos. As amizades que cultivamos, o conteúdo que consumimos online, os nossos comportamentos quando ninguém está olhando e a nossa integridade nas ações públicas. Cada uma dessas áreas é um tijolo na construção do futuro. Vamos agora para a conclusão, onde todas essas ideias, sonhos, direção, fé e escolhas diárias se unem para formar uma mensagem final. Aqui está a verdade central que emerge deste estudo. A proposta não é de anulação dos sonhos pessoais. Pelo contrário, a ideia é que, ao alinhá-los a um propósito maior, esses sonhos ganham um novo nível de significado e relevância. E este versículo de Mateus é apresentado como o princípio fundamental para a construção de um futuro com sentido. A lógica é de prioridade. Ao focar primeiro no que é central, as outras peças da vida, carreira, relacionamentos, realizações, encontram seu devido lugar. E terminamos com esta pergunta que traz toda a conversa sobre o futuro de volta para este exato momento. A reflexão final é: se o futuro é construído hoje, quem ou o que está no comando das decisões tomadas agora? É um pensamento poderoso para encerrar esta análise.